Muitos jovens com sérios problemas emocionais. Uhum. Muitos jovens tirando a sua própria vida, por exemplo, depressão, síndrome do pânico e fobias, etc. Pela minha observação, pelo meu conhecimento, pelo que os mestres nos orientam, e sem medo de errar aqui do que eu estou falando. Banco que eu estou falando pela minha experiência, né, de um cara que trabalha com cura há muitos anos. Os jovens dessa geração, né, essa geração aí, eles são muito sensíveis. E essa geração, ele vem com a sua glândula pineal muito aberta, muito desenvolvida. Eles são, por essência, telepatas e médiums. Todo jovem, principalmente essa geração de 35 anos para baixo, todos são mais sensíveis que as gerações de 40 para cima. Todos. Então, quantos você tem, mano? Você é dessa... Tenho 40 e... Já tem 40? 40 e alguma coisa. Pô, mas você já é da geração que você tá bem sensível, como eu também. Mas enfim, a galera de 30 e poucos anos para baixo, eles são muito sensíveis. E eles são telepatas. Eles são médiums. Só que eles não têm consciência disso. Então o que é um telepata? O telepata é aquele que ele consegue captar as informações, né, que estão no campo mental do outro. E eles não é só de mente a mente. Eles captam toda a informação que estão no ambiente. Eles vêm com esse nível de desenvolvimento, dessa captação, né? De captar essas informações. Agora você imagina um jovem super sensível, com uma alta capacidade telepática e mediúnica, vivendo num mundo caótico que nós estamos, com tanta informação e com a psicosfera planetária extremamente carregada de energias negativas, de formas de pensamentos negativos. O que é a psicosfera, né? É uma massa mental que todo mundo projeta, quer dizer, tudo que você está pensando, você está criando, você está emanando, e a gente forma coletivamente uma massa mental. A gente, por uma breve observação aí, né, peço você andar na rua, pegar um metrôzão, você vê como é que as pessoas estão. Você imagina esse jovem com essa alta capacidade telepática se conectando com as informações que estão aí, informações tóxicas. Automaticamente ele começa a pensar e a sentir coisas que não são dele. Isso é a capacidade do telepata, assim, se eu focar minha atenção em você e entrar no seu campo, eu vou começar a ter uma leitura sobre o que você está pensando, o que você está sentindo. E eu começo também a sentir isso. Eu começo também a captar os seus pensamentos e os pensamentos passam por mim. Se eu tenho uma maturidade e um entendimento e um preparo que eu possa compreender isso, eu falo, putz, esse pensamento não é meu, esse sentimento não é meu, eu filtro. Mas uma pessoa que não tem esse conhecimento, que não tem esse preparo, ela está aberta. E é igual uma antena parabólica, cara. E ela começa a captar todos os pensamentos disponíveis. Agora você imagina, a galera pensando um monte de besteira, as pessoas muito tristes, segundo alguns estudos, né? Diz que essa geração mais triste de todos os tempos. É a mais ansiosa e depressiva. Ansiosa e depressiva. Então você tem, né, tudo isso disponível aí. O cara com antena parabólica aberta na cabeça dele, telepata, captando tudo isso, cara, ele começa a sentir. Ele começa a pensar o que a massa pensa. A maioria das pessoas estão tristes, estão perdidas, estão ainda imersas nessa grande matrix, nessa grande ilusão. Ele já é um ser que já vem com o chip do despertar tá nele. Ele começa a ver uma incoerência absurda no mundo atual. Ele começa a não se sentir parte disso. Ele se deprime facilmente com tudo isso que ele está presenciando, com tudo que ele está sentindo. E, cara, ele vai ser
é classificado como uma pessoa hiperativa, uma pessoa depressiva, e ele vai começar a sentir coisas que não são dele, muitas vezes coisas muito tristes, ele se perde nesse universo de sentimentos, e muitos tiram a própria vida e estão aí perdidos. Então, para essa galera que, enquanto eu estou falando, muitos devem estar se identificando com isso, né? Uma maneira de você se blindar disso e se curar disso é você se desenvolver espiritualmente num caminho que vai te colocar num fortalecimento da sua mente, num caminho de autoconhecimento, do fortalecimento do seu ser, para que você estabeleça conexões e vai captar pensamentos, informações, sentimentos somente daquilo que lhe convém. Né? Como nós falamos aquilo no começo do programa, que o paranormal já é uma egrégora. Então, quando eu me conecto com esta egrégora, é um fenômeno telepático. Né? Então, estou me conectando, a minha mente está conectando com o mental, né, do Alê, do guru, né, do canal. Então, eu estou me nutrindo dessas informações. Agora, você imagina um jovem se nutrindo das informações que estão disponíveis num baile funk. Pornografia, filme violento e etc, etc, etc. Guerra. Pô, essas informações de guerra que estão aí, cara, todo mundo filmando hoje as coisas mais absurdas. Você vê nas redes sociais, na televisão, a quantidade de negatividade, de energias negativas. Então esse jovem ele vai captando isso, cara, as pessoas adoecem. Então é importante você entender sobre o fenômeno da telepatia e também do fenômeno mediúnico. A diferença da telepatia e da mediunidade a telepatia é mente a mente aqui, de encarnado para encarnado aqui, né, e a mediunidade é o mesmo fenômeno também, mente a mente, só que é de um ser encarnado com um ser espiritual. É uma outra mente, é só a consciência. A nossa mente aqui se conectando com uma consciência num outro plano. Isso é o que a gente chama de mediunidade, né? A comunicação do plano espiritual com o plano material. Só que a gente sabe que existe, né, espíritos desencarnados, ou perdidos, doentes, em sofrimento, então também aqueles espíritos obsessores que estão aí, bicho, desesperados aí para vencer essa guerra que nós estamos vivendo, uma guerra espiritual. Tanto é que no curso de formação do CFT a gente tem um curso de apometria. Faz parte do curso, o curso do CFT, a formação de apômetras. E a apometria é uma técnica de cura espiritual que trata objetivamente processos de obsessão espiritual. E nós somos especializados em remoção de chips e aparelhos que o reino das sombras implantam nas pessoas. Então, aquele modelo de obsessão espiritual, como a maioria das pessoas entendem, que fica um espírito falando, isso existe, obviamente, mas isso é uma tecnologia muito ultrapassada. Os maiores processos de obsessão espiritual, de desequilíbrio espiritual que existe hoje são através de aparelhos e de chips. Que os seres das sombras implantam nas pessoas, né, no campo energético dela, nos corpos sutis. Esses corpos sutis que têm uma conexão direta com o corpo físico, cara, e a mente dela é dominada a partir disso. Então, você ter essa consciência, muitas pessoas já devem ter passado aqui e explicado sobre essas tecnologias, né, de domínio. E os caras comandam hoje, cara, é por controle remoto, é por programação. Ele coloca um chip, implanta um chip na mente da pessoa. Tuf! Isso é tudo no astral, isso é tudo energético. Aquele chipzinho tem uma informação, uma programação de informação. A cada 10 minutos dá um impulso, dando o comando para essa pessoa, sei lá, cheirar cocaína. Aquele chip carregado dessa informação, a cada 10 minutos ele tá lá. Cada 10 minutos ele manda esse input. E a pessoa a cada 10 minutos recebe essa onda mental de pensamentos carregados, né, disso.
E dei o exemplo aqui da droga, mas, cara, pode ser qualquer coisa que você possa imaginar. Lá no CURT, lá nesse trabalho que nós temos de apometria, a gente já presenciou, rapaz, umas curas espirituais com pessoas que chegam... Cara, a gente brinca assim, né? O cara chega parecendo um Robocop, cara. Uhum. De aparelho, de tanto chipado, implante. de tanto implante, cara. Chip, aham. Na cabeça, no pescoço, nas costas, no peito, enfim, no órgão genital. Uhum. É uma coisa absurda. Então, mesmo no trabalho de terça-feira, que nós temos um trabalho aberto lá, que chama harmonização, as máquinas arturianas que estão lá, elas já fazem esse trabalho de remoção de chip. Então as máquinas estão lá neutralizando esses chips, desmagnetizando esses aparelhos para que as pessoas possam ter uma sanidade mental ou até saúde física. Tem pessoas que chegam lá extremamente doentes fisicamente por influência desses aparelhos. Então todo o curso que nós damos lá é uma preparação para que a pessoa possa trabalhar nas atividades que nós temos lá na nossa casa com conhecimento, para lidar com pessoas que chegam doentes, com pessoas que chegam com a sua mediunidade em desequilíbrio. Muitas pessoas chegam lá no CURT e estão extremamente desequilibradas por conta da sua mediunidade em desequilíbrio, por conta da sua telepatia em desequilíbrio, a desconexão, né, do seu próprio ser. E espiritualmente muito tomadas, né, cara? Obrigado por assistir. Aproveita para se inscrever e deixar seu joinha para ajudar o canal. Até a próxima!